Dentro do processo de edição do DNA, ou seja, da informação ficar pronta para ser utilizada para fabricar proteína, a gente tem esse sistema chamado de splicing. O que é o splicing? É a atitude de 5 máquinas, um complexo de 5 máquinas, que vai tirar os introns, a informação não codificante, e deixar só uma ligação de exons. Só que estão vendo essas marcações AG, essa região de pirimidina, esse AG, esse A, isso tudo são marcadores que está na informação não codificante, que vai ser utilizado por esses mecanismos chamados de splicing. Percebam que é um processo extremamente complexo essa edição do RNA. Ela vai ser dobrada, essa fita vai ser partida como tem que partir, toda a maquinaria ela vai se movendo e recebendo instruções, inclusive dessa região de pirimidinas, que é a citosina e uracila, para poder deixar o RNA do jeito que ele tem que ser. Perceba que existe uma maquinaria que trabalha esse negocinho que bate nela, é a ATP, é a energia controlada, para poder você conseguir ter a edição perfeita do RNA. Quando a gente está falando de nova informação, a gente está falando também que é necessário que essa região não codificante tenha informações para essas 5 máquinas também. Então, toda proteína nova, toda nova informação que é criada e que diferencia homens de macacos, precisa também ter uma informação específica, não codificante, para o splicing. Né? E isso também vai gerar o chamado splice alternativo, ou seja, aquela mesma proteína ter a função próxima dentro da região. Só que isso tudo é informação. O processo de splicing alternativo e o próprio processo de splicing funcionam a partir de informações não codificantes. Então vem a pergunta: como é que a informação genética se dividiu em 2 tipos diferentes de informação, introns e exons, ou seja, codificante e não codificante, através de mutação aleatória, e como os spliceossomos sabem quais são os nucleotídeos do novo gene que devem ser mantidos e quais devem ser cortados, sem que as informações dos introns e exons estejam em conformidade. Então é exatamente isso que eu quero saber, como é que essa informação que controla os spliceossomos e controla todo o processo de splice, ou seja, de edição do DNA, pode ter surgido aleatoriamente, sendo codificante e não codificante, ou seja, introns e exons. Mais uma vez, né, acho que deve ser a 3ª ou 4ª vez que eu estou falando isso, e eu vou repetir para que fique bem claro, né, para as pessoas que estão assistindo. Gente, é assim que realmente os criacionistas, eles agem, né? Eles agem sempre trazendo falácias, então argumentos falaciosos, ou trazendo questões que não têm nada a ver, né? Então mudando o foco, por exemplo, de um debate, ou jogando questões em cima de questões que não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Tá? Então essa é a forma como eles trabalham. Tá? Então veja só, mais uma vez, essa questão do splicing alternativo é uma questão, é um mecanismo que ele está presente em vários seres vivos do grupo dos eucariontes. Tá? Então não é uma coisa que se originou com a espécie humana. Né? Ele quer saber detalhes de como isso se originou, como que evolui, etc. Mas isso não surgiu com a espécie humana. Tá? Então isso já está presente há muito tempo. Inclusive a gente até olha para o genoma, por exemplo, de outros organismos, bactérias, por exemplo, são os procariontes, que não têm esse mecanismo. Ou seja, se eles não têm esse mecanismo de splice alternativo, isso significa que isso surgiu de alguma forma. Tem que ter surgido de alguma forma. Isso surgiu de alguma forma. Tem que ter surgido de alguma forma. Isso surgiu de alguma forma. Tem que ter surgido de alguma forma. Então, assim, eles acabam trazendo esses pontos específicos, né, para um debate onde realmente não faz parte do tema. Né? Aí eu gostaria de aproveitar, na verdade, aliás, só respondendo uma outra ponto que você colocou sobre mutações aleatórias. Bom, a gente sabe, vocês vivem cometendo esse erro de como que mutações aleatórias geram tal coisa e tal coisa. É porque não são apenas mutações aleatórias que estão envolvidas no processo. A gente tem um processo também chamado seleção natural, que atua como um filtro. Então, a seleção natural atuando como filtro, uma vez que mutações, mesmo que sejam pequenas, gerem alguma vantagem adaptativa, ela pode se fixar por meio da seleção natural ao longo das gerações nas populações. E é assim que as coisas vão acontecendo, é desta forma que a evolução dos organismos vai ocorrendo de uma forma geral. Então, mutações aleatórias, se a gente for pensar nelas unicamente
De fato, ela inclusive na genética de populações, é entendido que mutações pontuais, por exemplo, é um fator fraco, né, vamos dizer assim, de gerar variabilidade. Ela é a fonte inicial de variabilidade, mas ela, atuando em conjunto com a seleção natural, ela tem efeitos, obviamente. Tá? Então, esses efeitos vão gerar, então, toda a diversidade que a gente conhece hoje. A explicação que vocês querem dar é do quê? Não sei, foi criado, né? Deus fez. Isso não é uma explicação, tá? Isso não é, pelo menos não do ponto de vista científico. Foi feito, tá? Vocês simplesmente estão ficando com, digamos assim, com preguiça de pensar, de procurar realmente uma explicação. A ciência, ela não trabalha assim. Pronto, esse negócio de centenas de fósseis de transição entre homem e macaco, de hominídeos e tudo mais, tudo papo furado. Ou é homem ou é macaco. É sempre assim. Ou existe, justamente porque foi gerado o chamado fóssil de Piltdown, que é tentando ter um fóssil de transição entre homens e macaco, o que não acontece. Ou você tem homens ou você tem macaco. E como eu mostrei, os crânios são coisas muito diferentes. Você não pode sair por aí supondo que foram novas espécies a partir de crânios, porque meu crânio é diferente, o crânio do Galvão é diferente, o dele é diferente. E como vocês viram, o Alessandro ele enrola e não explica. Não explica a evolução, não explica a informação, não explica nada disso. E fica nessa choradeira de dizer que eu não estou falando a respeito de evolução dos homens. Estou. Isso tem o splice, o sistema de splice, de edição do RNA, tem diretamente a ver com a evolução. É preciso ser explicado. Como é que você edita aquilo ali, tira os introns, deixa a informação correta para ser produzida a proteína correta que foi criada a partir de mutações aleatórias. Seleção natural não cria nada, isso não existe. Eu vou mostrar um artigo, inclusive, falando do tempo de espera para isso. E feito o Alessandro disse, ele parte do princípio de que tem que ter surgido de alguma forma, é uma questão de crença. É por isso que ele tenta levar, por exemplo, esse debate para uma questão teológica de crenças e tudo mais. Ora, eu estou só mostrando aqui questões naturalistas. Tudo que eu mostrei aqui foi genética, coisa que foi... Em nenhum momento ele disse assim, olha, isso não foi encontrado ou isso não existe. Isso aqui está aqui. Eu fui trazendo tudo de acordo com a base naturalista para mostrar que foi criado. Isso aqui é o que a gente está mostrando, que o genoma, o ser humano, foi criado, o genoma de cada família foi criado. O tempo de espera é totalmente proibitivo. Isso é o que, por exemplo, o splice, no caso do splice, que funciona tudo junto, esse artigo fala dele e fala de um ajuste fino que leva, qualizar, inclusive, que leva a gente a entender que é designer, que foi uma mente inteligente que projetou isso. E aí eu quero falar do chamado tempo de espera. O que é o tempo de espera? Segundo essas teorias malucas da evolução, de que tudo aconteceu por mutação, tentativa e erro, e foi acontecendo a seleção natural a partir de uma população, esse artigo de 2015 mostra que numa população de 10 mil indivíduos, o que é que os autores chegaram? Simulações numéricas biologicamente realistas revelaram que uma população desse tipo exigiria tempo de espera excessivamente longo para estabelecer até as sequências mais curtas de nucleotídeo. Presta atenção, Alessandro. Estabelecer uma sequência de 2 nucleotídeos demanda uma média de 84 milhões de anos. Estabelecer uma série de 5 nucleotídeos requer uma média de 2 bilhões de anos. No entanto, mesmo usando essas configurações de parâmetros viáveis mais generosas, o tempo de espera necessário para estabelecer qualquer cadeia nucleotídea específica dentro desse tipo de população era sempre proibitivo. Mostramos que o problema do tempo de espera é uma restrição significativa na macroevolução da população clássica de hominídeos. O Alessandro falou de genética populacional e eu acho isso maravilhoso. Vocês sabem quem é Lynn Margulis, né? A proponente da teoria da endossimbiose. Foi casada com Carl Sagan tal, e tudo mais. Entende muito, muito, muito de genética, essa mulher. Entendia, né? Porque faleceu. Aí ela tem uma declaração dela que eu acho maravilhosa sobre genética populacional. Ela diz assim: quando os biólogos evolucionistas usam a modelagem computacional para descobrir quantas mutações você precisa para ir de uma espécie para outra, não é matemática, é numerologia. Eles não sabem nada sobre sistemas biológicos como fisiologia, ecologia e bioquímica. O que quer que seja reunido pelo sexo é dividido na próxima geração pelo mesmo processo, que é o processo de clivagem, exatamente. A biologia evolutiva foi capturada pelos geneticistas da população. Eles são reducionistas ad absurdum. Aí a melhor parte é essa daqui, vê? A mesma Lynn Margulis continua falando. O geneticista da população, Richard Lewontin, esse cara é super famoso também, matematizou tudo isso.
mudanças na população, mutação aleatória, seleção sexual, custo e benefício. No final de sua palestra, ele estava dando uma palestra na universidade dela, aí no final de sua palestra ele disse, sabe, tentamos testar essas ideias no campo e no laboratório, e realmente não existem medidas que correspondam às quantidades sobre as quais eu falei. Aí a Margulho diz assim, isso me assustou. Então eu disse, Richard, você é um grande palestrante por ter a coragem de dizer que isso não levou a lugar algum. Mas então por que você continua fazendo esse trabalho de genética populacional, né? E ele olhou em volta e disse, é a única coisa que sei fazer. E se não fizer, não receberei meu dinheiro da subvenção, que é o financiamento da Bolsa. Então, ele é um homem honesto. E essa é uma resposta honesta. Eu acho isso maravilhoso. Isso mostra como é que a galera é dominada, como a galera tem que responder com essa babaquice dessa evolução de todo jeito. Isso é maravilhoso. Mas vamos lá.